8 de maio de 1945, um dia brilhante na história, marcado pela explosão de alegria ao redor do mundo com o fim da guerra na Europa após anos de um terror inimaginável. Mas a paz ainda não estava completa. No extremo leste, os campos de batalha do Pacífico ainda ecoavam com a ira implacável da guerra, onde os japoneses resistiam, determinados a lutar até o último homem. Enquanto isso, os Estados Unidos travavam uma guerra estratégica, enfrentando uma feroz resistência ilha por ilha, numa lenta marcha em direção ao território japonês. Uma nuvem pesada pairava sobre os comandantes aliados, especialmente sobre o presidente americano Harry Truman. A recusa obstinada do Japão em se render, mesmo diante de uma derrota inevitável e devastadora, contrariava toda a doutrina militar e moral conhecida. Aquela determinação inflexível implicava um custo altíssimo para a futura operação Downfall. A planejada invasão do Japão em 1945 poderia então acarretar 1 milhão de baixas americanas e um número catastrófico de vidas japonesas. As previsões sombrias indicavam ainda que a luta poderia se estender até 1946. Era claro que a rendição do Japão precisaria ser forçada a qualquer custo. Antes de recorrer ao poder cataclísmico das bombas atômicas que mais tarde devastariam Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos tentaram uma tática diferente, menos conhecida, mas igualmente impactante. Uma imponente armada, uma união das forças navais americanas, britânicas e neozelandesas, posicionou-se ao longo da costa japonesa. A frota desferiu uma das maiores barragens navais da história moderna. Seu objetivo principal era atrair os remanescentes da Força Aérea Japonesa para o mar, como uma isca para uma fera faminta. Contudo, os eventos que se sucederam influenciariam o curso da guerra de maneira que ninguém poderia imaginar. O crepúsculo de 1944 marcou um ponto de virada no Grande Teatro do Pacífico, onde os Estados Unidos travavam uma campanha árdua e custosa de conquistas insulares contra o Império Japonês. Cada conquista territorial cobrava um preço, mas as vitórias estratégicas começaram a frear a expansão militar do Japão. Em novembro, as Ilhas Marianas, de importância estratégica muito grande, foram tomadas dos japoneses, oferecendo aos americanos um ponto vital para coordenar ofensivas aéreas contra o território japonês. Com o início de 1945, as forças americanas miraram Iwo Jima, um ponto crucial entre as Marianas e o Japão. A sua captura proporcionaria uma base de lançamento decisiva para as forças de bombardeio americanas. E num último grande prelúdio para um possível ataque direto ao Japão, os Estados Unidos avançaram sobre a ilha desgastada de Okinawa. Mais de 1.300 navios, reforçados pela formidável frota do Pacífico britânica, desferiram um bombardeio incessante. No entanto, os defensores japoneses desafiaram as probabilidades, enfrentando ataques aéreos ferozes de uma armada de 40 porta-aviões e suportando a tempestade de artilharia de 10 couraçados e 9 cruzadores. Ao nascer do sol, no primeiro dia de abril, as forças americanas desembarcaram em Okinawa. Seguiu-se uma guerra de atrito exaustiva por apenas 1.200 km² de terra. Os defensores japoneses se escondiam profundamente no subsolo, prolongando a batalha por mais de 3 meses. Apesar de 2 contra-ataques intensos, a maré da guerra gradualmente enfraqueceu suas defesas, que finalmente sucumbiram ao poderio militar americano. Ainda assim, o brutal confronto em Okinawa revelou as capacidades defensivas impressionantes das forças japonesas e a disposição profunda do povo japonês em defender a sua pátria a qualquer custo. Okinawa exibiu táticas inovadoras de defesa das tropas japonesas, como posições fortificadas no terreno acidentado da ilha e ataques em ondas humanas.
Essas medidas resultaram em um número impressionante de baixas em ambos os lados, mais de 12 mil militares americanos e cerca de 100 mil soldados japoneses perderam as suas vidas. Além das perdas militares, o impacto civil foi ainda mais assustador, com estimativas variando entre 40 e 150 mil mortos, evidenciando que uma invasão ao Japão continental não seria apenas um confronto militar. Além disso, a batalha expôs o fervor cultural e nacionalista profundamente enraizado e pintou um quadro aterrador do que as tropas americanas poderiam esperar se invadissem o Japão. Essa experiência influenciou significativamente a decisão dos Estados Unidos de optar por uma abordagem alternativa e drástica para encerrar a guerra. Com os japoneses resilientes recusando-se a ceder, apesar de terem perdido todos os territórios no Pacífico, as forças aliadas preparavam-se para a tarefa monumental de invadir o Japão continental. A campanha prevista prometia então brutalidade e dificuldades, um desafio assustador até mesmo para os comandantes americanos já calejados pelas vitórias. Em meio a esses preparativos, uma arma coberta de segredos era desconhecida para a maioria, incluindo então o vice-presidente Harry Truman. A bomba atômica, um divisor de águas de proporções inimagináveis, ainda estava sob sigilo. Sem o conhecimento dessa força iminente e transformadora, o plano de invasão previa uma campanha impiedosa. Assombrados pela memória recente da Operação Iceberg em Okinawa, a apenas 640 quilômetros do continente japonês, as expectativas dos estrategistas estavam envoltas em tons sombrios. Os japoneses haviam alterado a sua abordagem, recuando para as linhas fortificadas e esconderijos subterrâneos no coração de Okinawa, onde travaram uma resistência feroz de 3 meses. Somado a ondas de aeronaves que atacavam incessantemente os navios dos Estados Unidos e da comunidade britânica, a amarga campanha culminou em mais de 50 mil baixas americanas, 1/4 milhão de militares e civis japoneses mortos e danos significativos a mais de 400 embarcações aliadas. Em contraste com esse cenário sombrio, a Operação Downfall foi projetada para ser ainda pior. Contrariamente à crença de que o Japão possuía apenas 5.500 a 7.000 aeronaves e havia perdido seus melhores pilotos, investigações pós-guerra das forças de ocupação dos Estados Unidos revelaram um número impressionante de 12.700 aeronaves e um contingente de 18.600 pilotos, graças à extensa conversão de unidades de treinamento em esquadrões kamikaze. As ameaças não se limitavam ao poder aéreo. As defesas japonesas contavam com numerosas aeronaves de treinamento quase invisíveis ao radar devido às suas estruturas de madeira, milhares de barcos kamikazes e um estoque significativo de combustível preservado. Embora em grande parte composto por recrutas mal treinados, o exército japonês estaria defendendo a sua pátria, fortificado e escarpado, apoiado por uma milícia civil determinada a enfrentar tanques americanos com meras ferramentas agrícolas. Desconhecido pelos aliados, o Japão preparava uma feroz operação defensiva que exploraria os aspectos mais fanáticos da psicologia japonesa para esmagar os invasores. A Operação Ketsugo, traduzida como a Operação Decisiva, era o plano estratégico do Japão para defender a sua pátria. O princípio fundamental de Ketsugo era infligir baixas tão pesadas nos aliados que eles reconsiderariam a sua abordagem e buscariam uma paz negociada em vez de uma rendição incondicional. A estratégia refletia a determinação da liderança militar do Japão em lutar até o amargo fim, apesar dos recursos e da mão de obra escassos. O plano de Ketsugo previa a concentração das forças em Kyushu, a mais ao sul das principais ilhas japonesas, que era esperada como principal alvo da invasão aliada. O plano japonês envolvia o uso dos recursos navais e aéreos restantes para os ataques de kamikazes contra a frota invasora e a resistência da população civil com táticas de guerrilha. As forças terrestres seriam posicionadas em profundidade em Kyushu, preparadas para lutar numa guerra de atrito para maximizar as baixas inimigas. Os soldados receberam ordens de evitar a rendição a qualquer custo, encapsulando o espírito samurai do Código Bushido.
Civis, incluindo mulheres e crianças, também foram treinados e esperava-se que lutassem, demonstrando comprometimento total da nação japonesa com sua defesa. Os aliados, abençoados com supremacia aérea e naval, podiam isolar e bombardear as tropas japonesas, cortar linhas de suprimento e destruir as fábricas remanescentes. Mas em outras batalhas, como a Batalha das Ardenas, lembrou os americanos de que, apesar da sua vasta artilharia, inúmeros tanques e abundante munição, ainda poderiam sofrer pesadas baixas. Para o presidente Truman e seus generais, o desafio não era o medo da derrota, mas sim o tempo e o custo potencial da vitória. Em 1945, uma América desgastada pela guerra ansiava por descanso das listas de baixas, do racionamento e das incessantes horas de trabalho nas fábricas. Com a possibilidade de mais um ano ou dois de conflito, surgiu então uma pressão crescente para encontrar uma forma de terminar a guerra de uma vez por todas. Assim, o plano para a invasão do Japão, a Operação Downfall, foi colocado em ação e um dos primeiros passos nesta longa campanha de guerra era obliterar completamente as defesas costeiras japonesas com um bombardeio naval de proporções sem precedente. Em salas de guerra sombreadas, estrategistas então da Marinha dos Estados Unidos discutiam fervorosamente a necessidade de um bloqueio e bombardeio do Japão na esperança de sufocar a sua resistência desafiante. O general Douglas MacArthur, comandante supremo das forças aliadas no Pacífico Sudoeste, com o peso da guerra sobre os seus ombros, defendia um ataque inicial na ilha de Kyushu, preparando o palco para o ataque final em Honshu, a maior ilha do Japão. O almirante Chester Nimitz, sentindo então a gravidade daquele momento, encontrou um ponto em comum com seu colega do exército. Nessa altura, os céus sobre o Japão estavam escurecidos pelas silhuetas implacáveis dos bombardeiros B-29 Superfortress. A partir então de suas bases nas Ilhas Marianas, eles despejavam fogo e fúria sobre as cidades japonesas e os centros industriais quase que diariamente. As outrora movimentadas rotas comerciais ao redor do Japão agora eram assombradas por submarinos e navios de guerra aliados cortando as linhas vitais daquele país. Ao mesmo tempo, os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos operando ao redor do Japão haviam mecanizado o desdobramento de aeronaves de ataque que mergulhavam repetidamente, atingindo o coração da pátria japonesa. O Japão podia fazer pouco para conter o ataque. O que restava de sua outrora poderosa frota naval estava sem combustível e permanecia inativo em seus portos. Da mesma forma, sua força aérea agora era uma ave enjaulada, mantida como último recurso defensivo em antecipação a uma invasão dos Estados Unidos prevista para mais tarde naquele ano. O Japão agora lamentava ter subestimado a necessidade de artilharia costeira antes da guerra, pois apenas um punhado de portos em seu território eram protegidos por armas. Para piorar, esses armamentos eram em sua maioria antiquados contra os modernos navios de guerra que os Estados Unidos estavam trazendo para a batalha. A frota naval americana pressionava suas avassaladoras vantagens com seus rápidos cruzadores de batalha que até então haviam sido encarregados de defender os porta-aviões dos Estados Unidos. Mas agora, sem nenhuma ameaça aérea ou naval vinda do Japão, esses rápidos navios foram ordenados a atacarem cidades costeiras e instalações militares japonesas. Durante esses primeiros combates, os cruzadores de batalha encontraram pouca ou nenhuma resistência, o que deu aos táticos aliados uma ideia ousada que poderia fazer o Japão cometer um erro fatal. Nessa altura da guerra, a Marinha dos Estados Unidos tinha pouco uso para os enormes navios de guerra que haviam liderado a campanha de saltos entre ilhas do Pacífico. Talvez esses navios capitais pudessem ser usados para forçar o Japão à submissão. A ideia era posicionar os grandes navios de guerra e cruzadores aliados contra as cidades costeiras japonesas em uma série de ataques coordenados. Além de danificar as já devastadas cidades costeiras, os aliados esperavam atrair a força aérea japonesa para o céu aberto e para a mira dos caças aliados que os aguardavam. Mas o Japão tinha pouco a perder em meio a mais bombardeios e eles perceberam o blefe dos aliados. O Comando Central Imperial, em uma demonstração de visão estratégica, resistiu à provocação.
Guardaram suas aeronaves esperando que os aliados pisassem em seu solo sagrado. O horizonte se tingiu de tons ameaçadores enquanto a terceira frota dos Estados Unidos, sob o comando do almirante William Howson, partia então do Golfo de Leyte, nas Filipinas, em 1º de julho. Sua missão era sem precedentes, um ataque direto ao coração do Japão. Nos anais da guerra, enviar uma frota para as costas de um poder militar seria como uma mariposa voar em direção à chama. Um navio de guerra disparando seus enormes canhões era um farol atraindo todos os olhos e armas do inimigo. A história estava repleta de contos de navios caindo nas defesas costeiras, como o cruzador alemão afundado por torpedos noruegueses em 1940. Com a sua reputação feroz, o Japão ainda podia liberar o inferno contra os mais formidáveis navios dos aliados. No entanto, a América acreditava que o Japão era improvável de revidar. A operação foi uma aula magistral de estratégia naval. Submarinos patrulhavam as águas do Japão, buscando minas navais ocultas e abrindo o caminho para a frota que se aproximava. No alto, os bombardeiros B-29 e B-24 Liberators sobrevoavam, garantindo então que a América estaria pronta caso a Força Aérea Japonesa alçasse voo. A Força Tarefa 38 do almirante John McCain foi a primeira a atacar. No dia 10 de julho, os céus rugiram com muita fúria, enquanto aeronaves espalhavam o caos nas proximidades de Tóquio. A resistência foi escassa. No dia 14 de julho, voltaram seu olhar então para o norte, para Hokkaido e o norte de Honshu, regiões até então intocadas pelos horrores da guerra. Foi um despertar brutal para o Japão, o seu primeiro ataque naval em um século. Entre os comandantes americanos, uma intensa discussão ocorreu. Alguns viam os navios de guerra japoneses encalhados como relíquias inofensivas, enquanto outros desejavam vingança. O poder da terceira frota era inegável, afundando 31 embarcações e destruindo 25 aeronaves. Com o Japão aparentemente paralisado, a próxima fase teve início. A Força Tarefa 34, liderada pelo implacável contra-almirante John Shepard Jr., mirou em Kamaishi, no norte de Honshu. Ao se aproximarem, o encouraçado Dakota do Sul exibiu uma lembrança assustadora. Nunca se esqueça de Pearl Harbor. Às 12h10, os céus se encheram de artilharia. Por mais de 2 horas, Kamaishi foi engolfada em fogo e fumaça. No entanto, em meio ao inferno, 3 navios mercantes e uma embarcação de escolta desafiaram o destino, desviando-se por entre uma chuva de tiros e escapando ileso. Os japoneses foram pegos de surpresa e reagiram de maneira desorganizada, forçados a usar fogo antiaéreo ineficaz contra a frota, em um ato, claro, de desespero. Embora a maioria dos projéteis atingissem as siderúrgicas, suas explosões desencadearam incêndios por toda a Kamaishi. A fumaça resultante então obstruiu a visão dos aviões da Marinha dos Estados Unidos, que não conseguiram fornecer apoio ou avistar os navios de guerra, os quais ainda assim continuaram a bombardear os alvos previamente determinados. Nenhum avião japonês ou arma costeira retalhou naquele dia. O resultado revelou a escala da devastação. As siderúrgicas de Kamaishi estavam em ruínas, lares foram reduzidos a cinzas e mais de 400 civis perderam a vida no ataque. Os aliados mais tarde descobriram o golpe severo que haviam desferido na produção japonesa. No entanto, a ironia cruel da guerra foi evidente quando souberam que entre as baixas estavam 5 prisioneiros de guerra vítimas do bombardeio. Enquanto o sol se punha, o horizonte novamente prometia destruição. A unidade da Força Tarefa 34, separando-se da Força Tarefa 38, direcionou-se então para Muroran, na costa sudeste de Hokkaido. A noite foi rompida pelo trovão da artilharia. A partir de uma distância de 27 quilômetros aproximadamente, 3 encouraçados desencadearam uma tempestade de 860 projéteis de 16 polegadas. O coração industrial de Muroran foi destroçado, interrompendo mais de 2 meses de produção vital. O resultado revelou que a devastação foi ainda maior que as estimativas iniciais. No entanto, essa ofensiva era arriscada. O almirante Halsey, o estrategista por trás da operação, estava profundamente ciente da vulnerabilidade de sua frota. Um único ataque aéreo japonês poderia ter mudado o curso da operação.
Ele mais tarde relembrou essas 6 horas de bombardeio como as mais angustiantes de sua vida. Mas os céus permaneceram silenciosos, reforçando a crença dos aliados de que o Japão estava apenas esperando o momento certo. As cicatrizes psicológicas infligidas foram profundas. Halsey posteriormente comentou exibindo a ousadia dos aliados. Abre aspas. Não escondemos o fato de estarmos jogando no quintal deles. Fecha aspas. As palavras carregadas de desdém deixaram uma marca no Japão, e seu ministro da guerra foi forçado a emitir um pedido público de desculpas pela impotência diante dos ataques implacáveis da Terceira Frota. Mas os bombardeios não haviam acabado. No dia 17 de julho, um ataque aéreo combinado entre britânicos e americanos foi realizado ao norte de Tóquio. Ao cair da noite, a Força-Tarefa 34, sob o comando do contra-almirante Badger, se desviou para atacar Hitachi. Apesar da névoa e da chuva, a armada aliada, guiada por um radar e pelo sistema Loran, disparou mais de 1000 projéteis em 9 alvos industriais. No dia seguinte, Tóquio estava novamente na mira, com o encouraçado japonês Nagato como alvo principal. Mesmo com um bombardeio de 240 projéteis, a estação de radar no Cabo Nojima permaneceu intacta. Após essa ofensiva, os aliados fizeram uma breve pausa, preparando-se para um ataque implacável de 4 dias sobre Kure e o mar interior. Os ataques prosseguiram e os aliados apertaram o cerco ao Império do Sol Nascente. No dia 26 de julho, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China emitiram uma proclamação de Potsdam, exigindo a rendição incondicional do Japão ou então enfrentariam, abre aspas, a destruição completa da pátria japonesa. Fecha aspas. Quando o Japão aparentemente rejeitou os termos de proclamação, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, e seus conselheiros decidiram então usar a primeira bomba atômica no território japonês. Hiroshima foi arrasada pelo fogo nuclear no dia 6 de agosto. Kamaishi, local do primeiro ataque, ainda se recuperava do assalto anterior quando foi novamente visada no dia 9 de agosto. Desta vez, a armada aliada era ainda mais poderosa, reforçada por embarcações britânicas e neozelandesas. Àquela altura, após um mês inteiro de bombardeios navais brutais e sem qualquer resistência do Japão, a confiança dos aliados era imensa. Os céus ecoavam com o estrondo dos canhões enquanto a frota despejava milhares de projéteis, transformando Kamaishi em ruínas fumegantes. Esse ataque feroz foi transmitido ao vivo, com o mundo todo ouvindo em tempo real os sons da guerra dos convéses do USS Iowa. A audácia de Halsey ficou muito clara quando ele comentou, abre aspas, àquela altura, nosso desprezo pelas defesas do Japão era tão completo que a principal consideração ao agendar este bombardeio foi a conveniência da audiência de rádio em casa. Fecha aspas. Para tornar o dia 9 ainda mais devastador para o Japão, à 1 da manhã, a União Soviética declarou guerra ao Japão de forma abrupta e as tropas soviéticas realizaram uma invasão devastadora e massiva na Manchúria ocupada pelo Japão e também na ilha de Sakhalina, ao sul. Às 11 horas e 2 minutos da manhã, o B-29 Boxcar lançou uma segunda bomba atômica em Nagasaki. A fúria de todo mundo parecia pesar sobre o Japão enquanto a Segunda Guerra Mundial alcançava o seu clímax ardente. Embora os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki sejam frequentemente apontados como os eventos decisivos que forçaram a rendição incondicional do Japão, a realidade é que as condições angustiantes que levaram o Japão ao limite foram uma combinação das bombas, a destruição de sua marinha e força aérea, a invasão soviética na Manchúria e, em menor medida, os humilhantes bombardeios navais em suas ilhas. Os bombardeios podem não ter atraído a força aérea japonesa para o combate, como os aliados esperavam, mas deixaram uma marca indelével na espinha dorsal de aço do Japão. As siderúrgicas vitais de Kamaishi e Vanishi sofreram o peso dessa fúria em julho e agosto. Suas estruturas acabaram então gemendo sob o pesado ataque. A precisão dos aliados era assustadora. Suas armas miravam diretamente nas baterias de coque das fábricas, os corações pulsantes da produção contínua do Japão. Quando a poeira baixou, avaliações pós-guerra revelaram uma realidade sombria.
A devastação causada pelos projéteis navais de 2.000 libras de 16 polegadas foi surpreendentemente menor do que o que poderia ter sido infligido por um peso equivalente de bombas de propósito geral dos aviões aliados. Essa descoberta reforçou a postura do vice-almirante McCain de que os aviões de proteção poderiam ter sido mais destrutivos do que os próprios navios de guerra. No entanto, o levantamento estratégico de bombardeios dos Estados Unidos, considerando os riscos mínimos para as embarcações navais, considerou os bombardeios um ato de guerra justificado. Mas, além das cicatrizes físicas, os bombardeios deixaram profundas feridas psicológicas no povo japonês. Para aqueles que suportaram tanto ataques aéreos quanto navais, os ataques navais em si, com a sua natureza imprevisível e duração prolongada, eram o que povoava seus pesadelos. Embora algumas fábricas tenham permanecido relativamente intactas, suas linhas de produção falharam, assoladas pela produtividade decrescente. As silhuetas ameaçadoras dos navios de guerra aliados no horizonte se tornaram presságios sombrios de uma guerra perdida. Em 1949, um balanço sombrio emergiu. A Agência de Estabilização Econômica do Japão relatou que os bombardeios navais e outros ataques não aéreos tiraram 3.282 vidas, representando apenas 0,5% do total de baixas infligidas pelos aliados no território japonês. No entanto, cada número contava uma história, cada perda era um testemunho dos horrores da guerra. E aí, gostou demais dessa história aqui no Almanac? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Tenho certeza que você vai encontrar mais alguém que também vai curtir esse conteúdo. Não se esqueça de considerar a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Nós temos alguns benefícios exclusivos feitos para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.